Olá, José, como estás? Olá, Ângela, como é que está? Está tudo bem consigo? Tudo muito bem. Hoje o nosso assunto vai ser um assunto muito que me deixa bastante sensibilizada, porque Então, é um assunto que uma prima minha, irmã, é a portadora dessa doença, que é a doença de Paget. A filha dela, minha priminha, então nós vamos falar sobre a doença de Paget, é isso, sim, Ângela? hoje falaremos sobre a Boa, doença de Paget. boa, boa. A filha da minha prima, irmã, fez um depoimento que eu pedi para que ela fizesse e é um depoimento muito carinhoso. Olha como ela começou. Vamos ouvir. Hoje, a nossa bebezona. Minha mãe foi diagnosticada em 1992, aos 55 anos, com a doença de Paget e evoluiu aos poucos. Descobriu através de um tombo que teve em um shopping e foi socorrida pelos administradores. Levaram para um hospital de emergência na Tijuca, que é um bairro do Rio de Janeiro, que aceitava o plano de saúde da minha mãe. O ortopedista plantonista encaminhou-a para fazer um raio-x do crânio e constatou uma deformidade e sugeriu para levarmos a radiografia e o laudo do raio-x a um neurologista. Na época não existia a tecnologia que temos hoje. E eu acho, faz muito tempo, e estou puxando muito pela minha memória. Fez uma ultrassonografia do crânio e exames de sangue. E foi constatado que a fosfatase alcalina estava altíssima. O ortopedista falou para ficarmos calmos e que ninguém morre dessa doença e que teria uma vida normal, e não quis comentar muito sobre a deformidade óssea. Foi a vantagem na época de não existir internet. Anos depois, a deformidade óssea no crânio começou. E ao lavar o cabelo, sentiu que como se fosse assim um galo. E depois começou a ter surdez. Hoje, perdeu a audição 100%. Usou vários aparelhos auditivos e os moldes foram feitos várias vezes ao longo dos anos por causa da deformidade óssea da face e do crânio. Em 2002, há 12 anos atrás, aos 72 anos, teve um surto. Levamos para a emergência e fizeram uma ultrassonografia. Pensavam que era um AVC. Não era AVC. Eu e meu irmão não tivemos sorte, pois por termos ficado em pânico, não pesquisamos um bom neurologista. Mas ela teve também uma alergia ao medicamento que o médico receitou, um adesivo que é usado para Alzheimer. Mas não era o problema, não era o Alzheimer. Estes sintomas se confundem muitas vezes, porque os problemas de memória existem, comportamento e cognição. Com o passar do tempo, foi piorando e tornando mais grave. Acabaram interferindo até mesmo nas atividades de vida diária. No Brasil, há 12 anos atrás, alguns neurologistas já diagnosticavam qualquer demência como sendo mal de Alzheimer e pediam vários exames. Porém, hoje é diferente. Resolvemos procurar o médico clínico da minha mãe de 30 anos e ele falou que ela poderia ter tido, inclusive, uma intoxicação com a quantidade de remédio que tomava, porque ela é hipocondríaca, tomava muito remédio dia e noite e, na verdade, ela só precisava de 2 e tomava mais do que 2.
O médico disse que pode ter tido um esquecimento e ela tomou uma dose dobrada do medicamento e com isso aconteceu o surto. Ainda não existe cura, infelizmente, mas graças a Deus a nossa bebezona não tem dores de cabeça e nem nos ossos. Hoje existe uma cirurgia que coloca um aparelho no crânio para aliviar as dores de quem é portador da doença e tem dores. Necessita de acompanhante pela surdez e a dificuldade de andar existe. A maior preocupação da minha mãe é levar tombo. Ela fez uma observação aqui. Se possível, Ângela, enfatize a importância das pessoas procurarem bons neurologistas, por existirem tipos de demência e os problemas das pessoas também serem viciadas em medicamentos, como minha mãe, hipocondríacas. Então, tudo é um conjunto, até chegar ao diagnóstico da doença de Paget, como ela surtou, ela desmaiou, bebia muitos medicamentos, 8, se não me engano. Os neurologistas também foram assim, se confundindo, apesar de hoje em dia, com certeza, é totalmente diferente, né? Isso eu estou falando coisa de 12 anos atrás. E vamos ver o que vem a ser uma doença de Paget. Exatamente. Muito obrigado, Ângela. Fiquei muito sensibilizado ao ouvir esse depoimento e ao mesmo tempo que ouvia, recordava-me até de um vídeo que a Ângela partilhou também sobre o caminhar dessa senhora, sobre como é que ela está. E pronto, é bastante... Agradeço essa partilha e agradeço também esse desafio e esse convite da sua familiar em nós construirmos aqui uma apresentação da doença de Paget, mas também dando uma perspectiva natural. Eu há muitos anos que afirmo que é importante também passarmos às pessoas o sentido do empoderamento, ou seja, a pessoa não pode jamais ser diminuída a um rótulo de doença. A pessoa tem aquela doença, mas aquela doença não define a pessoa na sua totalidade. E isso é muito importante passarmos, porque emocionalmente a pessoa está fragilizada, a pessoa encontra-se nesse sentido mais frágil e fica muito a viver a doença. Então é importante também pensar que a pessoa não é só esse rótulo, tem mais para além disso. Com certeza. A doença de Paget é uma doença óssea, crónica e progressiva, caracterizada por um período destrutivo, desorganizado e alternante do processo da reconstrução. A consequência, vejamos, o osso é gradualmente substituído por quantidades excessivas do osso anormal. Eu estou a explicar mais devagar porque nem todas as pessoas conhecem esta doença de Paget, descrita por James Paget, o qual é deficiente em cálcio, portanto, e sem arquitetura própria para manter a capacidade de funcionamento. Portanto, ele é substituído por quantidades excessivas do osso anormal. Ele atinge principalmente aonde, que é o que as pessoas perguntam normalmente, e é onde investigam, é os ossos das pernas, a coluna femoral, a cabeça, a bacia e os membros superiores. É muito mais comum em homens acima dos 40 anos e nas mulheres também podem ser afetas a esta doença.
A dor torna-se mais intensa à medida que progride e persistente, em especial à noite, e piora com os exercícios. Portanto, todas as patologias, todas as doenças têm as suas modalidades, ou seja, como é que melhoram e como é que pioram. Provoca dores na coluna, rigidez nas articulações. Bom, isto é importante porque, como a Ângela falou, e como contou a história da sua familiar, o diagnóstico leva tempo. E quem está neste sofrimento, quem se encontra com estas patologias crónicas, portanto, muitas vezes acontece que anda a saltar de especialista em especialista até chegar a uma conclusão final, e isso não é de uma semana ou de 2 semanas. Mas já damos aqui estas pequenas indicações que podem ir ajudar a quê? A aflorar o pensamento, para que as pessoas possam entender se estão a caminhar nessa direção. Então, em aproximadamente 5% dos casos, os ossos afetados podem sofrer processo de magnetização, portanto 5%, induzindo a presença de osteosarcoma, já que produz sintomas significativos, especialmente nas fases primárias. A maioria diagnosticada de forma acidental, portanto, vejam, é quando se faz um raio-x, um exame sanguíneo, olha, calhou, pronto, descobriu que de repente tem uma doença de Paget. Portanto, é importante as pessoas já irem apanhando aqui estas pequenas e grandes indicações. A doença é desconhecida, portanto lidamos aqui com o hemisfério com um horizonte desconhecido, porém alguns pesquisadores recentemente a têm relacionado com processos virais. O diagnóstico funcional, bem, como é que nós podemos ajudar em termos da medicina natural, na qual eu e a Ângela trabalhamos e dedicamos a nossa vida? Então o que é que se faz? Vamos ver as deficiências de minerais, vitaminas, aminoácidos, ácidos gordos, para promover algum equilíbrio. Vamos analisar. Eu gosto muito de pedir uma análise, a análise do cabelo, o mineralograma que me dá em gráficos as referências em termos de minerais. Ver como os mesmos estão a ser absorvidos a nível do trato intestinal. Eu também gosto de pedir a análise da permeabilidade intestinal e estudar a intolerância alimentar. Se possível, também peço a análise alimentar. Através de colheita sanguínea. Ortomolecular, Ângela, que eu sei que é apaixonada pelo ortomolecular. Sim. Não é? Ainda muito apaixonada. O que é que nós vamos fazer? Bom, Ângela, é fácil. Temos falado do quê? Temos falado aqui do cálcio. Portanto, vamos o quê, Ângela? Vamos tentar repor o cálcio. O boro, o magnésio e vitamina para benefício ósseo. E cobre para a formação do osso. O cobre vai ajudar bastante a nível do osso, bastante a nível da pele, bastante a nível das veias, da corrente sanguínea. Portanto, há aqui todo um grande benefício com o cobre. Manganês e fósforo também para a formação óssea. Silício e óleo de prímula para a formação celular. O silício é muito importante. Muito importante. Peço a todos os ouvintes que tenham atenção, tudo o que seja patologias crónicas, o silício é algo a ser pensado. Eu trabalho bastante a nível até de homeopatia. Mais uma vez, Ângela, não é? Vale sempre a pena pararmos aqui um bocadinho a meio e recordar aos nossos ouvintes que isto tudo requer, obviamente, o acompanhamento de um profissional credenciado. Nós aqui falamos por amor à causa, damos sempre um estudo alargado da situação, mas a individualidade bioquímica, isso é única para cada um e deve ser analisada por um profissional. Claro, sempre tomar esses suplementos com acompanhamento do profissional, nunca sozinho. Inclusive, Concordo. Cada pessoa é uma pessoa, a quantidade varia, né? Exatamente. Vitaminas complexo B, que participam como intermediários de ATP, e portanto aqui convém dar uma breve explicação. Portanto, isto tem a ver com energia. Os ATPs são responsáveis pela formação dentro do ciclo de Krebs, para a energia e funcionamento de muita coisa que acontece no corpo. Vitamina C e E, que agem como antioxidantes, restabelecendo a atividade do sistema imunológico. E, portanto, uma nota final, uma dica aqui do Embondeiro, e a Ângela vai poder também passar a uma instrução a nível alimentar. Portanto, uma nota, importância vital de uma correta alimentação anti-inflamatória. E, Ângela, diga-nos então algumas elucidações. Sim, uma dieta anti-inflamatória
ela vai evitar que o problema se agrave e, de repente, até prevenindo aparecimento de outras complicações. Porque ela vai ajudar a aumentar a defesa do corpo. O alimento natural, eles são ricos em antioxidantes. Vai favorecer o seu organismo. Agora, os alimentos processados, ricos em gorduras trans ou açúcares simples, estes vão inflamar cada vez mais o seu organismo. E com isso, qualquer tipo de doença, até uma simples gripezinha, ela vai custar até mais tempo em você ficar bem da gripe, tendo uma alimentação que não é natural. O sistema, se a Ângela me permite, o sistema, eu vou dar esta imagem, a visualização. O sistema imunitário deve estar a segurar os tijolos para a construção da casa. E neste caso, quando o sistema imunitário, quando a pessoa não tem cuidado alimentar e fala e come e ingere o que a Ângela falou, alimentos ricos, processados, trans, açúcar, o sistema imunitário tem que largar esses tijolos, voltar outra vez a ir ao princípio da fundação da casa e começar outra vez a reconstruir tudo. Portanto, é um trabalho, é um desgaste. A palavra é desgaste. E, portanto, se já há uma fragilidade nas fundações, elas pior ficam. Às vezes funciona bem a imagem, entende, Ângela? Passarmos aqui conceito visual. Sim, foi ótima. Muito boa a imagem. E quais são os alimentos? Couve é top line. Couve para qualquer tipo de pessoas que é portadora de qualquer doença, e mesmo para as pessoas saudáveis, a couve é fora de série. Ângela, eu sugiro muito a galega. Ah, sim, no Brasil é a couve, é como se fosse a couve que a gente usa para acompanhar a feijoada. Boa. O gergelim, que aqui é sésamo, a farinha de gergelim também pela manhã faz muito bem para quem tem a doença de Paget. A abóbora, muita vitamina, a abóbora tem. O brócolis, frutas vermelhas, o abacate, o chá verde, como também já falamos, não são todas as pessoas que podem tomar chá verde. E também nós temos um episódio em Bondeiro como preparar o chá verde para não ter a cafeína tão elevada. A uva, a cúrcuma, que é o açafrão da terra, azeite extra virgem. O azeite é um alimento anti-inflamatório maravilhoso. O chocolate amargo acima de 75%. O gengibre. Toda comida que eu faço aqui em casa, eu ponho um gengibrezinho, sempre. Porque o gengibre auxilia muito na imunidade. O gengibre e alho são fora de série. E no processo digestivo também. E o alecrim eu vou deixar com você, porque você é um fitoterapeuta nota 10. E falta o mirtilo, Ângela, que é tão bom o mirtilo. Ah, o mirtilo, sim, é maravilhoso também. Já estava passando. Um poderoso antioxidante. Existe bastante mirtilo no Brasil, Ângela? Sim, temos. Principalmente em Santa Catarina eu conheço produção de mirtilo. Ok. O alecrim é uma erva comumente utilizada como especiaria e para o preparo dos chás. Um estudo feito com pessoas com osteoartrite descobriu que beber diariamente chá de alecrim pode produzir significativamente a dor e a rigidez e também aumentar a mobilidade nos joelhos. Um outro estudo feito com animais, o ácido rosmarínico presente no alecrim, mostrou reduzir os marcadores de inflamação em muitas condições inflamatórias, como dermatite atópica, osteoartrite, asma, entre outras. Portanto, aqui temos um grande resumo sobre a doença de Paget e, como veem, eu e a Ângela gostamos de arriscar com ciência, com estudo, com dedicação e alegria. Portanto, todas estas doenças que nós temos vindo aqui a falar, patologias mais crónicas, mais debilitantes, nós conseguimos também
termos o auxílio, procurarmos o auxílio e dar aos nossos ouvintes orientações em termos naturais, o que é muito bom, não é, Ângela? Porque a pessoa tem que tomar a sua medicação, mas também pode apoiar-se no que o planeta nos oferece. Com certeza. Não deixar de tomar alimentação correta e também não deixar de seguir a orientação do seu médico. Une um ao outro e estará bem atendida. Então, por hoje, finalizamos o nosso episódio 27. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes, ponham likes, subscrevam, partilhem, enfim, transportem, porque nós todos funcionamos em unidade e isto funciona com a ajuda de todos, não é, Ângela? Com certeza. Muito obrigado. E agradeço muito a minha prima e torcendo para a minha prima irmã, que é a mãe dela, não tenha dores e que tenha uma qualidade de vida muito boa. Com amor, eu sei que ela, em volta dela, tem muito amor. Opa, basta ver como a filha a trata, a nossa bebezona. Exatamente, que bom. E isso, o amor já é tanto, não é, Ângela? Sim, para mim é o número 1 é amor. Exatamente. Então, e próxima semana, Ângela, revelamos já? Também sugestão dessa minha prima, enxaqueca. Como veem, queridos ouvintes, nós estamos abertos e receptivos às vossas sugestões. Mandem-nas para o nosso embondeiro2020@gmail.com e nós estamos cá para trabalhá-las. E um beijo para todos e um beijinho para você. Obrigado, até mais. Sim, obrigado a todos.